Se perguntando como começar no minimalismo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 6 passos para você começar na sua jornada. Pode parecer difícil mudar do dia para a noite de uma pessoa consumista para uma pessoa totalmente minimalista. E eu super concordo com isso. Toda mudança, ela exige tempo, ainda mais uma mudança de dentro para fora. Por isso, hoje eu vou te mostrar como você pode personalizar a sua jornada minimalista, avaliando as suas necessidades e o que se adequa para a sua realidade. Pode parecer simples, mas o primeiro passo é querer mudar. Porque se a gente não está se incomodando com o nosso hábito de consumo, se isso não está atrapalhando as nossas finanças, a gente não vai ter motivação para começar a mudar. Então, primeiro a gente precisa refletir. Por que eu quero me tornar minimalista? É porque eu quero reduzir as coisas? É porque eu quero acertar as minhas dívidas? E isso vai ser uma reflexão pessoal. O segundo passo, que para mim também é muito importante, é pesquisar sobre o assunto. E eu quis trazer algo gratuito. Teoricamente gratuito, né? Porque a maioria acredito que tem a Netflix. É o minimalismo já. Eu achei muito interessante a forma como eles abordaram o tema, as reflexões que eles trazem pra gente. E foi algo que me ajudou bastante. Inclusive, tem uma citação que ele faz, dando um pequeno spoiler para vocês, falando sobre a mãe dele, que a mãe dele guardava todos os trabalhinhos dele desde pequeno, e ela já tinha falecido, ele encontrou essas caixas. A mãe provavelmente guardava como se pudesse reviver aqueles momentos do filho pequeno, trazendo os trabalhinhos de escola, mas na verdade aquelas memórias já estavam com ela. Então ela não precisava reunir todos os trabalhinhos do filho dela para poder lembrar de como ele era pequeno, de como foi viver essa fase escolar. E eu acredito que nenhuma mãe precise guardar tudo isso. Me fez refletir muito no momento que eu estou vivendo agora da minha vida. O terceiro passo é a gente repensar o que a gente tem, olhar com outros olhos. Eu vou citar uma situação e vocês vão entender do que eu estou falando. Eu sempre achei muito bonito quando eu ia na casa dos outros e via aquela mesa posta, tudo arrumadinho, aqueles talheres e tudo mais. E se você gosta, continua fazendo. Mas agora vindo para a minha realidade, que sou extremamente prática, eu nunca fazia isso. Mas eu idealizava na minha mente que um dia eu iria começar a fazer. Então o que a Bonita fez? Então, eu comprei 6 desse negócio aqui, que é o tal do jogo americano. Gente, é lindo. Eu amo rosa. Acredito que vocês já tenham reparado, né? Acredito que sim. Mas, gente, eu não ponho mesa. Aqui em casa a gente tem o costume de já tirar a comida direto do fogão. E aí, isso daqui tava acumulado, juntando poeira dentro de uma gaveta. Qual foi a ideia que eu tive? Ao invés de destralhar, o que eu fiz? Eu peguei esse jogo americano e coloquei dentro de uma gaveta estendido, bonitinho. Ao invés de estar limpando o fundo da gaveta, eu vou passar um paninho nele, porque ele é plástico. Aqui, ó. Vai ficar também super fácil de limpar. E a minha gaveta ficou mais bonita. E vocês podem estar se perguntando se não era algo que eu deveria destralhar. E sim, mas vamos lembrar do consumo consciente? Eu já tinha comprado. Muitas das vezes a gente quer se desfazer das coisas. Eu já vou chegar nesse ponto. A gente quer se desfazer das coisas, mas a gente pode dar uma outra função para elas. E eu quero trazer aqui, de fato, dar uma outra função. Não é pegar uma bolsa e falar, agora eu vou usar, e não usar. Pegar uma roupa que você de fato não faz mais seu estilo. Não, a partir de agora eu vou usar. E não usar. Não é sobre isso. É sobre de fato dar uma outra cara, um outro visual. Eu achei que minha gaveta ficou mais bonita assim. Agora eu olho, tá ali tudo rosinha embaixo, meus talheres estão em cima. Então pra mim funcionou. E eu quis trazer essa reflexão pra vocês. Não sei se vocês lembram lá do primeiro vídeo falando sobre um porta-chave. Quem sabe não é um pote que você já tem, que ele pode virar um porta-chave, se você não tem esse utensílio ainda na sua casa. Antes de destralhar, o bom é a gente repensar, é ver se a gente consegue trazer isso para a nossa realidade de uma forma funcional e não deixar lá parado como tralha mesmo.
Bom, já falei da gente repensar o que a gente tem e agora eu queria falar sobre a gente olhar com outros olhos os nossos desejos, as coisas que a gente quer, o que a gente quer comprar, o que a gente quer fazer. E eu queria trazer uma reflexão. Será que a gente quer trocar um móvel, uma televisão, fazer uma viagem para poder curtir, para de fato sentar e assistir, para de fato ter o conforto de ter um sofá novo? Ou a gente quer comprar para mostrar para os outros, para impressionar os outros? Esse é um olhar que a gente precisa ter, de trazer o que é essencial para nós. Se você me dizer que é uma pessoa que vê bastante televisão, que um sofá novo vai sim fazer muita diferença na sua vida, é uma compra sim necessária. Mas se você tem um sofá que já é confortável, você e sua família já aproveitam bem dele, qual é a necessidade de trocar por um outro maior, que tenha outras funções, se é só para impressionar os outros de fora? O quinto passo é visualizar a vida que a gente quer ter, mas uma vida real. Não é igual eu estava pensando lá, que eu iria fazer uma mesa posta, sendo que, citando de novo o primeiro vídeo, falei para vocês que eu gosto da minha mesa livre. E na verdade, por ela ser de madeira, nem precisa de nada, nenhum suporte para colocar embaixo do prato. É só colocar o prato e comer à vontade. Mas visualizar a vida que de fato a gente quer ter. Mais tempo para brincar com o nosso filho, mais tempo para ler um livro. Qual é a vida que você se imagina? A vida dos seus sonhos. Que vida é essa? E agora, o sexto passo, que jamais vai ser o menos importante. Mas por que eu estou citando ele no final? Porque eu acho que primeiro a gente precisa refletir para depois a gente colocar em prática, a gente precisa aprender. Para mim, da mesma forma, é o minimalismo. Eu vejo muita gente falar para começar por esse passo e porque eu não aconselho. Porque ele pode se tornar falho se você ainda não se conhecer. Vamos parar de enrolar e falar o que é. É o destralhe. É tirar da nossa vida aqueles itens que não fazem mais sentido. Roupas que a gente não gosta mais, utensílios de cozinha que a gente não usa. A gente pode incluir também coisas duplicadas. Por exemplo, na cozinha mesmo, se a gente tem duas facas com a mesma função, por que a gente não doar uma para alguém que vai fazer o uso? Mas o importante, gente, não é a gente pegar o que a gente tem, isso daqui eu não vou querer, e já descartar totalmente, colocar no lixo comum. Por quê? Isso a gente não está sendo consciente, talvez outra pessoa possa usar. Então vamos pensar na doação. Se for itens que você acha que vale a pena assim anunciar, colocar para vender, coloque. Não tem nada demais você conseguir uma renda extra, a gente está sempre precisando. Mas o mais importante é você se conhecer, você já estudou, você já idealizou a vida que você quer. Então você vai ver o que agora não faz sentido, o que não se encaixa nessa vida que você quer para você. Por isso que eu coloquei o destralhe como o último passo. E o destralhe, eu vejo muita gente falar como algo único, um evento. Você vai colocar sua casa de perna abaixo e aí você vai fazer o destralhe. Para mim, esse destralhe, uma vez, eventual, ele não é tão eficiente assim. Para mim, o destralhe, ele é um hábito. A gente precisa pensar em tudo que entra na nossa casa. E mesmo se a gente faça isso uma vez, pegar todos os objetos de todos os cômodos e avaliar tudo, a gente vai ficar cansado. A gente não vai ter a paciência de olhar todos os itens. Então, o que eu aconselho a vocês é faça por categoria. Pega ali utensílios de cozinha, faz. Panelas, faz. Roupa, você pode dividir entre roupas de sair e roupas de ficar em casa, se você tem essas duas categorias na sua vida. Ou de inverno, de verão. E assim você vai ter mais tempo para pensar. Porque eu acho que o destralhe é muito sobre a gente refletir. O que de fato a gente precisa, o que não precisa. Agora, se a gente fazer tudo de uma vez, ou a gente pode acabar jogando coisas fora e se arrepender, ou a gente pode acabar acumulando tudo de volta por preguiça de estar olhando. Então, para mim, o destralhe ele é um hábito que a gente vai estar sempre fazendo. Eu tenho um dia da semana que eu sempre olho algumas categorias aqui de casa. E por que eu acho isso tão importante?
Porque a gente está em constante evolução. Às vezes, coisas que eu não conseguiria descartar um tempo atrás, agora eu já consigo, porque eu já não tenho mais a necessidade emocional daquele item. Ele já não tem utilidade, ele já não tem utilidade. Mas eu não conseguia me desfazer, vamos dizer aí, há 3 meses atrás. Mas agora eu já estudei mais, eu já evoluí mais, então não tem mais necessidade daquele item na minha vida. Então sim, o destralhe para mim é um hábito. A gente sempre precisa rever tudo o que a gente tem em casa e ver o que ainda faz sentido na nossa vida ideal. Gente, eu esqueci de comentar com vocês. Se vocês estão reparando que meu armário tem ali um cabo e as portas amarradas, é porque eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses. E ele mexe muito nas coisas. Então, pra eu não ter que estar toda hora colocando no lugar, nem estar brigando com ele o tempo inteiro, eu prefiro deixar assim, que aí a hora que eu vou usar, eu abro, tiro do lugar, depois vou lá e amarro de novo. Mais uma vez a realidade de uma mãe. Gente, foi um prazer estar mais um sábado aqui com vocês. Essas foram as dicas de hoje. Não esquece de deixar um like pra mim, curtir, compartilhar, comentar. Coloca aqui embaixo se vocês estão gostando, o que vocês querem ver. Tô devendo vídeo de rotina e já tô me programando para poder gravar. Por hoje é só. Um beijo e tchau!